Rômulo Caldeira, capitão falando aqui, então já deixa eu colocar a abraçadeira. E eu quero que você seja o capitão da própria vida, o capitão que a sua família precisa. Você que é homem, seja o capitão que a sua esposa tanto precisa, que os seus filhos precisam. Você que é mulher, seja a capitã do seu lar, da sua família, da sua própria vida. E nesse episódio eu vou ensinar como você pode fazer para que você seja o líder, o capitão da própria vida e o líder e capitão que a sua família, os seus amigos, que as pessoas que estão próximas a você precisam. Vem comigo que eu vou te ensinar como fazer isso. Bom, hoje é o segundo episódio de 40. No primeiro a gente falou sobre propósito. Se você não assistiu, assiste primeiro o primeiro episódio, propósito, como você descobriu o propósito da sua vida. E nesse a gente vai falar sobre preparação, que é algo muito importante. Como você se preparar para quando você descobrir o propósito, para que você execute no tempo certo, da forma certa e você seja feliz. Eu digo sempre que a tríade do sucesso, ela é infalível e você precisa estar bem nesses 3 pontos. Se você não estiver bem em um desses pontos, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser um líder verdadeiro. Quais são, Rômulo, esses 3 pilares, essa tríade do sucesso, da felicidade? Bom, a primeira perna dessa tríade, sem dúvida nenhuma, é a fé. Você tem que estar bem, conectado com Deus, colocando Deus à frente de tudo. Eu não estou falando aqui em religião, não estou falando aqui em fanatismo, mas eu estou falando aqui em compromisso, em caráter. Você crê em Deus, colocar Ele à frente de tudo, honrar com a sua palavra, para que você então colha frutos na sua vida espiritual que vai se estender para a sua vida física. Você precisa estar bem nessa. Qual é a segunda, Rômulo? Sem dúvida alguma, família. De nada adianta você estar bem conectado com Deus, com uma fé firme, alicerçada, sabendo para onde vai, se você não tiver uma família bem constituída. Tenha uma família constituída. E na família, eu falo sobre relacionamento, você estar bem casado. Se você é solteiro ainda, espera o momento certo, case com a pessoa certa, para que você seja feliz no relacionamento, na família, com os filhos, tá bom? E o terceiro, sem dúvida alguma, é financeiro. Você precisa ter uma vida financeira de qualidade, que transborde. É muito egoísmo você ter somente o suficiente para você mesmo. Quando a gente tem bastante, a gente tem a capacidade de compartilhar, de dividir, de ajudar muitas pessoas. Então tenha isso consigo. E muitas pessoas me perguntam, mas e a saúde, Romo? Do que adianta eu estar bem conectado com Deus? Do que adianta eu ter uma boa família, ter muito dinheiro, né, ser próspero e não ter saúde? Sim, a saúde ela é muito importante e eu vou falar mais pra frente sobre isso. Saúde no sono, na alimentação, muito importante, no exercício físico, no descanso. Vou falar bastante sobre saúde. Mas vem comigo pra telinha, eu vou falar hoje sobre o segundo episódio dos 40. Vai ser muito forte. Preparação em grandeza, a arte oculta dos 18 anos de silêncio. Quem esteve 18 anos em silêncio? Jesus, o maior líder, o maior capitão que a gente pôde acompanhar, que a gente pôde conhecer sem dúvida alguma. Então a gente vai aprender muito com ele, não de uma forma religiosa, mas de uma forma sábia, com sabedoria, com propósito, com disciplina, com liderança. Tá bom? Então vem aqui comigo que a gente vai aprender agora. Bom, os 18 anos de silêncio de Jesus. Por que ele ficou 18 anos em silêncio? A Bíblia fala muito pouco sobre isso. Mas a gente crê, e isso é uma crença pessoal, que ele esteve se preparando por 18 anos até cumprir o propósito dele. Essa é a segunda fala de Jesus registrada nos evangelhos, 18 anos após a primeira. Ele esperou até aqui. O que ele falou? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Isso está escrito em Mateus 3,15, você pode acompanhar lá. Aqui Jesus está pronto para executar seu propósito na terra. Mas ele começa com uma concessão, não com uma ordem. Ele se preparou 18 anos. Na verdade, ele se preparou mais de 30 anos, né? 30 anos para ser exato, para cumprir o propósito dele. A preparação, ela é muito mais importante do que a execução. E você vai aprender sobre isso agora. 12 anos, senso de missão. Quando ele estava lá no templo falando, né? A gente falou isso no vídeo passado. Esse aqui é o interim. O que ele fez até começar a executar? Tem pouca informação sobre isso,
mas ele se preparou, pode ter certeza. Jesus se preparou 18 anos para começar a missão. Tem pessoas que elas se preparam uma semana e elas já querem colher resultados. Um cirurgião, às vezes ele leva minutos, horas em uma cirurgia, mas ele se prepara por mais de 10 anos. Um atleta de elite, às vezes ele treina 4 anos para competir por 9 segundos. A preparação ela é muito importante. O custo da execução é o que eu acabei de falar, né? Um atleta, às vezes ele treina anos para ter segundos de competição. Um neurocirurgião também. Mais de 12 anos de estudo, experiência, observação, para fazer minutos, horas de cirurgia. A preparação ela é muito importante. Antes da execução, tem que haver a preparação. Eu fui jogador de futebol. Eu treinei muito, mas muito, até colocar os pés em um estádio lotado. Foram praticamente 15 anos de preparação até poder jogar minha primeira final em um estádio com mais de 30 mil pessoas. A preparação ela é importante, gente. Perigo da pressa. A maioria das pessoas fracassa sendo líder, capitão da própria vida, porque elas querem tudo rápido. Elas não querem esperar o processo. Elas querem viver a promessa, custe o que custar. Se você não valoriza sua preparação, sua execução provavelmente será pobre e falha. Se você não se preparar bem, automaticamente você não vai executar bem. João e Jesus. Isso aqui é muito legal. Jesus chega para João e fala para ele batizar. João, né, natural, né? De repente eu faria a mesma coisa, você faria a mesma coisa. Eu é que preciso ser batizado por você. Isso aqui é uma lógica humana, né? O reconhecimento da autoridade, da superioridade de Jesus. Mas Jesus disse assim, agora tem que ser assim. Lógica da missão, foco no processo. Jesus sabia que era necessário fazer as coisas na ordem certa. Quer dizer, ele nunca procurou atalho, ele nunca procurou pular etapas, ele tinha que cumprir da forma certa. Eu não sei em que ponto você está da sua vida, mas cumpra todas as etapas. É para estudar, estuda. É para gemer agora, gema. No sentido de tem que lutar, agora é o período de lutar, não é o período de colher. Lute, o período da colheita vai chegar. A lógica da justiça, né? Fazer é bom, fazer certo é muito melhor. O pensamento de Jesus era cumprir o que era esperado dele, fazer as coisas na ordem e na hora certa. Gente, tem coisas que não vão acontecer na sua vida da noite para o dia. Não é porque o mundo está contra você, Deus parou de te ouvir. Não, é porque é o tempo certo. Tudo tem o seu tempo. Há tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantar e tempo de colher. Aproveita o tempo. Aproveita a oportunidade que você está vivendo. É necessário. Se orgulhe, viva o processo, desfrute do processo. É a melhor parte. A hierarquia invertida. Humildade é o começo de tudo. Jesus era maior que João, mas se submeteu à autoridade dele. Por quê, hein? Porque quem é grande não se preocupa em parecer pequeno. Porém, quem é pequeno, olha o que está escrito aqui, só quem é pequeno se preocupa em parecer grande. Honra vem depois da humildade. Primeiro a humildade, depois a honra. O poder do agora. Agora, submissão, humildade, depois exaltação. Se ele estava confiante que a exaltação viria depois, não tinha dificuldade em se submeter naquele momento. Além de humilde, Jesus foi prático e soube esperar. Se você sabe que vai vencer lá na frente, então aproveita o processo agora. Não queira parecer grande. Pelo contrário, quem é grande não se preocupe em parecer pequeno. Isso é muito forte e poderoso. A autoanálise, a preparação. Porém, tem uma questão aqui que ela é importante. Preparação de menos é arriscado, você pode ter problema. Porém, preparação demais te paralisa. Tem pessoas que elas são apressadas, elas não querem se preparar, elas acabam executando mal. E tem pessoas que querem se preparar demais e elas nunca executam, elas ficam paralisadas e elas perdem o timing, elas perdem o feeling do negócio. Você já se preparou? Então executa. Não se preparou? Então se prepara. Mas tenha equilíbrio. Esse é que é o ponto. Equilíbrio. De forma geral, onde você está?
Como você pode alcançar o equilíbrio? Faça uma autoanálise. No vídeo passado a gente falou sobre isso. Autoanálise, execução. Você tem a tendência de fazer primeiro e depois ver se vai dar certo? Quais são as vantagens e as desvantagens de ser assim? Faça essa pergunta. Lembre-se, fazer certo é melhor que apenas fazer. Espera, filho. Fica aí. Não mexe aqui, não mexe, vai pra ali. Autoanálise do ego. Você tem dificuldade de se submeter a alguém menor que você? Isso é muito perigoso. Lembre-se, quem é grande não se preocupe em parecer pequeno. Pessoal, quando você se submete a alguém que está numa posição abaixo da sua, isso não é fragilidade, isso é humildade. E a humildade precede a honra. Prepare-se, valorize o silêncio, o tempo que ninguém está vendo que você está trabalhando em silêncio, quietinho, pedalando, dando o melhor, se preparando, afiando o machado. Execute certo, respeite a ordem, mas execute, não fique só na preparação. E não se preocupe em parecer grande. Leia, releia e medite, baseado em Mateus 3,15. Pessoal, se isso aqui ajudou você, deixa um like, se inscreve no canal, faça um comentário, porque eu tenho certeza que quanto mais esse vídeo chegar a mais pessoas vão ser ajudadas. Primeiro vídeo, propósito. Segundo, preparação. Não vejo a hora do terceiro vídeo, do terceiro episódio. Te vejo lá. Deus abençoe. Deus deu a regra. Seja o capitão do jogo.